podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. A consciência dos pais e dos professores, diria até da população em geral, para as questões da saúde mental é felizmente cada vez maior. Ter consciência deve significar estar mais atento, perceber sinais e dar importância ao que é mesmo importante. Olá, eu sou a Graça Rosendo, hoje estou com uma voz mais rouca, como já perceberam. Bem-vindos ao podcast Hospital da Luz. O Pediatra Responde. A hiperatividade é uma perturbação do neurodesenvolvimento com características específicas e que os especialistas nesta área conseguem diagnosticar. Estima-se, aliás, que entre 10% a 15% da população infantil apresenta alguma das formas desta perturbação e que acaba por ser diagnosticado. Mas nem tudo isto é óbvio. E confundir às vezes comportamentos indisciplinados ou birras, por exemplo, com uma perturbação deste tipo, pode até dar jeito. Mas não é nada aconselhável. Ana, como é que distingue estas duas situações em que só na aparência parecem ser a mesma coisa? À partida diria a faixa etária logo para começar, porque há comportamentos que são típicos de uma faixa etária que já não são noutros, e depois o enquadramento daquela criança nos vários contextos onde ela se insere. Bom, já me vai explicar tudo isso com detalhe, que eu quero saber tudo. Mas tenho que a apresentar. A Ana Castro é pediatra no Hospital da Luz Póvoa de Varzim e tem dedicado a sua vida profissional à pediatria do desenvolvimento. Estou certa, não estou? Isso. É por isso que está hoje neste episódio do Pediatra Responde, para responder precisamente sobre o que é a hiperatividade. Já me disse há bocado que não é bem esta a palavra que se deve usar, o déficit de atenção e sobre como é que se lida com crianças e jovens com estas perturbações. Bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada eu. Bom, as crianças que não param, que gritam sem parar o banco de trás do carro, que fazem parar toda a gente no restaurante por não aguentarem estar sempre sentados, os jovens que não estão nunca com atenção, nunca têm boas notas, estão sempre na lua, se levantam, que não obedecem, que são indisciplinados. Estas crianças são todas, e estes adolescentes, estes jovens, são todos hiperativos, se esta é a palavra correta ou não? Não obrigatoriamente, não é? Isso não é a palavra correta ou não é a denominação correta também. Porque começamos por aí, pelo alerta que me fez logo antes de nós ligarmos os microfones. Vamos lá então. Nós medicamente designamos como perturbação de hiperatividade déficit de atenção. Até porque, apesar de, no geral, o enfoque estar muito na agitação motora e na impulsividade e nesta hiperatividade, que é aquilo que mais chama a atenção das pessoas, aquilo que há de base, na verdade, em todas as faixas etárias, é o déficit de atenção. Muitas vezes esta agitação vem e aparece como um comportamento externalizante deste déficit de atenção que já há de base. Até porque, por exemplo, nos adolescentes... Portanto, é um sintoma, um sinal, uma consequência da perturbação do déficit de atenção. Nem todos os meninos que mexem e são agitados são hiperativos. E o contrário também é verdade. Nem todos os meninos que têm PHDA, que é a abreviatura, são agitados e hiperativos. Ok. Portanto, então, hiperatividade e déficit de atenção podem coexistir as duas, como pode existir só o déficit de atenção. Nós estamos no hospital e vamos assumir que aqui no Hospital da Luz da Póvoa de Varzim há vida a acontecer, nomeadamente obras. E portanto vamos continuar a gravar este episódio porque eu quero continuar a conversar com a Ana sobre este assunto. Estava então eu a perguntar, hiperatividade é um sinal, um sintoma, sim, ou não, de uma coisa chamada perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Muito bem. Aliás, o enfoque está sempre no déficit de atenção. Por acaso aqui a denominação em português não está assim tão bem conseguida, mas as siglas noutras línguas, nomeadamente o inglês, o que aparece primeiro é o déficit de atenção. Ok, então vamos lá começar do princípio e explicar o que é que exatamente é esta perturbação. Em que é que se nota que um jovem, uma criança, tem este PHDA. Muito bem. Temos que ver, lá está, nem todos os meninos que mexem são hiperativos, nem todos os meninos são distraídos, têm déficit de atenção. Sim, mas há uma espécie de uma minuta dos sintomas. Sim, claro. Então, aliás, o diagnóstico desta perturbação é clínico. É clínico, naturalmente. Há uma série de... o diagnóstico é feito com base em critérios clínicos, está bem? Eles são divididos em duas partes, os critérios de impulsividade, hiperatividade e os critérios de inatenção. São 9 em cada grupo. Para haver o diagnóstico,
tem que haver pelo menos, ou tem que estar pelo menos presentes 6 destes sintomas, quer de um grupo, quer do outro, ou só de um grupo ou só do outro. Esse número cai para 5 nos adolescentes e nos adultos. Ok. Muito. Okay, não, Exatamente. não precisam de preencher tantos critérios. Mas é possível um adulto ser É porque provavelmente já foi uma criança. Pronto, ok. Portanto, já tem, é só diagnosticado mais tarde. Aquilo que nós sabemos dos estudos que existem é que dos nossos doentes em idade pediátrica, 50% vão manter sintomatologia na idade adulta. Ok, então pais, professores têm que estar atentos aqui. Já têm que estar atentos a estes sinais, não é? Aquele menino de facto muito agitado, com uma fraca inibição de impulsos, que não obedece a regras, que claramente faz as coisas, primeiro faz e depois pensa. Aquele menino que é muito distraído, que não começa a tarefa ou quando começa não a termina. Aquele menino muito esquecido, aquele que não se lembra do que almoçou quando os pais vão buscar à escola. Do que é que almoçaste hoje? Mas não me lembro. Muitos pais acham que até é provocatório, mas não é. Eles de facto não se lembram. Uma das funções cerebrais que está afetada nesta perturbação? Sim, é a memória de curto prazo, por exemplo, a memória de trabalho. E as manifestações dos adolescentes, enfim, como é que... Aquilo que acontece é que... Normalmente falamos muito disto em crianças, em miúdos mais pequenos. No entanto, esta é uma perturbação que pode ser diagnosticada na adolescência. Sim. São os sinais, são esses também? Não obrigatoriamente, não é? Então. Tipicamente já há queixas desde o pré-escolar. Ok. Só que muitas vezes, muitos chegam-nos já após os 10 anos e os 11, porque neste momento o contexto familiar, escolar, é muito mais organizado e muitos destes sintomas vão passando despercebidos. Eles estão lá e as pessoas reconhecem-nos. Só que aqui a questão anda sempre à volta da funcionalidade, perda ou não. Okay. Ou seja, eu posso ter um sintoma, mas ele não tem implicação direta naquilo que é a minha funcionalidade diária, portanto não tem implicação direta naquilo que é a minha qualidade de vida. Ok. A partir de determinada altura, ou porque as coisas... a vida se complica, as exigências são maiores, as etc. As exigências escolares, sociais são maiores, os sintomas tornam-se mais exuberantes. Ok. E, portanto, aquele ambiente muito controlado do primeiro ciclo, com uma família muito funcional e um pai e uma mãe que ajudam muito a criança na parte escolar, uma professora ou um professor que até percebe que tipo de menino é aquele, ok? Portanto, temos 2 cuidadores, o terceiro que é o professor, e temos aqui este ambiente muito controlado e limitado. Claro. As coisas começam a mudar um bocadinho de figura no segundo ciclo, não é? Quando passamos a ter 10 professores diferentes, 10 pessoas diferentes, horários diferentes todos os dias. Portanto, também são meninos que se esquecem muito daquilo que são as tarefas diárias, esqueceram-se de colocar imensas faltas de trabalho de casa. Não é? Porque se esqueceram de pôr o material na mochila para aquela disciplina, ou se esqueceram que iam ter aquela disciplina no dia a seguir. Portanto, as exigências, mesmo parentais, também são maiores, porque depois, dentro da cabeça dos pais, começa... E as notas? Não é só as notas, mas começa aquela situação de já tens idade para... certo. Até então não tinham, e portanto também fazia por eles, mas depois, a partir de determinada altura, os pais também têm consciência disto. Tens que ser autónomo e tens que fazer. Exatamente. Claro. E, portanto, aí os sintomas são mais notórios. Portanto, a valorização clínica disto passa sempre por não ver o sintoma per si, mas sempre a implicação funcional que ele está a ter naquilo que é a funcionalidade e a qualidade de vida daquela criança ou daquele adolescente e das pessoas que orbitam à volta deles, claro, cuidadores, professores, pares. Certo. Quando chegam à sua consulta e lhe parece óbvio que estão reunidos os critérios para estar perante uma situação destas, de PH, eu não vou ser capaz de dizer até ao fim deste podcast essa sigla, mas os pais já estão, ou enfim, os educadores, quem acompanha a criança ou o jovem, já estão muito cansados, muito exaustos. Muito. Há gente que... a sofrer. Há gente que chega porque tem de facto uma dúvida muito simples e já tem receio que isto possa ser uma coisa muito grave que ainda não se manifestou completamente. Qual é o tipo de situação que lhe chega à consulta? Como é que as coisas vão acontecendo? Típico, quer dizer, nós acabamos por receber com os miúdos orientados de várias formas. Há miúdos que nos chegam porque o professor ou a professora notou
não é? Esta quebra de funcionalidade ou a implicação. Os pais até têm alguma dificuldade em aceitar, não? Porque são mais tolerantes, o nosso ambiente familiar é sempre muito mais tolerante, não é? E depois há sempre aquele trabalho quase de 1 para 1 na família versus trabalho de 1 para 25 nas escolas, não é? Portanto, estes sintomas, os meninos andam menos apoiados e controlados. Muitos vêm porque o professor ou a professora mencionou isso. Outros bem orientados pelo pediatra assistente ou pelo médico de família também. Claro. Alguns já vêm orientados por terapeutas, portanto, meninos que trazem com eles um atraso de linguagem e estiveram na terapia da fala, ou uma agitação naqueles primeiros anos de vida e fizeram integração sensorial, e chega uma altura que estas técnicas também, ou pela psicologia, em que começam a notar que se calhar aquilo não é só comportamental. Ou então vêm de primeira linha aos pais, porque andaram a ler umas coisas, de facto começam a achar que os comportamentos começam a ser muito atípicos em relação aos outros meninos da mesma idade que conhecem. Portanto, a chegada à nossa consulta é feita de várias formas. E pais em sofrimento, como estava a dizer. Famílias. Famílias os meninos não vêm sozinhos, trazem o mundo com eles. Claro. Não é? Muitas vezes. Exatamente porque há aqui uma parte importante, ou a família ou até a escola, que não valoriza, faz a queixa, refere, mas empurra um bocadinho com a barriga. Claro. E quando nos chegam assim em sofrimento. Isto tem uma implicação, estes comportamentos, especialmente os de agitação e de impulsividade, têm uma implicação não só familiar, académica, mas também social nos miúdos. E, portanto, são miúdos que depois são provavelmente ostracizados, vítimas de bullying. E os próprios pais, não é? Encontra famílias inconscientemente já a limitarem-se socialmente, porque sabem que se forem, as coisas não vão correr bem. Ele vai ter que ser retirado, vão ter que regressar a casa mais cedo e, portanto, já evitam ir comer fora, em família. Muitas vezes é uma aventura. Exatamente. Ir a um shopping. Certo. Isto é possível diagnosticar isto em bebés? Não. Formalmente, não. Porque nem todos os meninos que são agitados podem vir a ser PHDAs, ok? Mas há outras questões do neurodesenvolvimento na primeira e na segunda infância que também podem cursar com este tipo de sintomas. Falo nomeadamente, por exemplo, da perturbação do espectro do autismo, que são meninos também muitas vezes agitados. Portanto, sempre que houver... Mas não é a mesma coisa, exatamente. Ok, temos aqui hiperatividade ou agitação psicomotora, mas cuja causa não é isto. Portanto, sempre que há um comportamento ou um conjunto de comportamentos atípicos ou aberrantes, ali dos 0 aos 6 anos, eles devem ser sempre avaliados. Muitos destes meninos que nos chegam nessas idades acabam por na sua caminhada de neurodesenvolvimento, acabam por depois ter este diagnóstico, mas nem todos. Ana, há fatores de risco para esta perturbação? Nasce-se com isto? O que é que faz com que se nasça com isto? O que é que provoca o aparecimento disto? Explique-nos. Aquilo que provoca, portanto, a causa ou a etiologia desta patologia é considerada multifatorial, ou seja, intervêm os fatores genéticos, portanto, um dos progenitores com uma coisa parecida, e já estamos a ter uma faixa etária de pais com diagnóstico formal na infância e na adolescência. Portanto, nós estamos a ter pais nos 20 e nos 30, portanto, há 20, 30 anos já havia alguma sensibilização para isto. Portanto, o PHDA num dos progenitores, que tipicamente é o pai. É mais nos homens? É. Claro que essa proporção dilui-se ali a partir da adolescência, mas sim, mais frequente no sexo masculino. Portanto, é essa parte da genética. Aqueles que não têm diagnóstico formal, a nossa pergunta na consulta é sempre: algum de vocês parecido com ele? E aí as avós, eu costumo dizer que as avós são soberanas. Vêm sempre com o recado de: tu também eras assim na mesma idade. Muito bem. Portanto, a parte genética fundamental. Portanto, esse é um fator de risco. Sim. E depois os fatores ambientais, por exemplo, as prematuridades. Os prematuros têm maior risco de ter isto. Ok? Baixo peso ao nascimento. Portanto, aqueles bebés que nascem com abaixo dos 2.500 gramas também, portanto, reconhecidamente. Depois o consumo de substâncias nocivas durante a gravidez, álcool, tabaco, outras drogas de abuso. E depois, raramente, mas também pode acontecer, e está identificado, aqueles ambientes de privação emocional severa com famílias ultradisfuncionais também é um dos fatores de risco, sim.
Ok, cruzam os cabos dos miúdos lá dentro do cérebro, é isso? Bem, isto não, os cabos não. Assim. Não, porque assim, o nosso cérebro tem atividade elétrica de facto, mas aqui o que está implicado nesta perturbação é uma questão mais química do funcionamento cerebral. Portanto, isto é um distúrbio neurobiológico. Aquilo que nós sabemos é que muitas das nossas funções cerebrais não são só comandadas por impulsos elétricos, mas por impulsos químicos e por um ambiente químico que existe. São uma série de substâncias químicas chamadas neurotransmissores. Há vários implicados, mas o mais importante nesta patologia é a dopamina. E isso depois vem em encontro um bocadinho àquilo que é o tratamento. O tratamento, pois, por isso é que o tratamento é com químicos. Portanto, é este desequilíbrio dopaminérgico intracerebral que faz com que estas funções executivas cerebrais sejam atípicas. O que os pais, imagino, enfim, educadores têm normalmente receio de dar alguns medicamentos às crianças. O que é que este tratamento, esta terapia lhes faz? Vou começar por enquadrar isto melhor em termos neurobiológicos. Portanto, isto não é uma doença de comportamento ou uma alteração do comportamento, é um distúrbio químico, neurobiológico cerebral que, por acaso, tem sintomas comportamentais. Ok. E deve ser, não, arrisco-me a dizer que é a única patologia de neurodesenvolvimento cuja primeira linha de tratamento é medicamentosa. É medicamentosa, pois. Felizmente há alguma coisa. Pronto. Claro que isto tem que ser sempre aquilo que os estudos nos mostram é que a terapêutica medicamentosa de forma isolada é 2 vezes superior naquilo que é o tratamento dos sintomas e controle dos sintomas do que as medidas psicopedagógicas isoladas. O ideal será juntar tudo e fazer a multidisciplinariedade disto. Certo. Portanto, medicamentos e manter, enfim, psicoterapia, etc. Depois depende daquilo que os doentes trazem atrás, porque é raríssimo vermos um miúdo PHDA puro, trazem sempre alguma coisa com eles. Portanto, do comportamento e muito secundário a estes anos de sofrimento. Isto são miúdos que todos os dias, praticamente a todas as horas, estão a ser chamados a atenção. Estão a ter reforços negativos. Está quieto, está calado, está com atenção, não terminaste a tarefa. Vais ficar no intervalo para terminar aquilo que não fizeste, portanto estás sempre a distrair-te. Portanto, são miúdos que vivem diariamente. A maior parte do tempo que estão acordados vivem assim. Portanto, aquilo que depois trazem são as dificuldades de aprendizagem, as perturbações de ansiedade, que estamos a ver cada vez de forma mais precoce já no primeiro ciclo. Tem também privações de sono? Tem perturbações de sono? Perturbações de sono, sim, no adormecer especialmente. Mas eu estava assim. Baixa autoestima já, né? Para nós é uma dor de alma ver um miúdo já de 6, 7 anos a dizer não vou fazer porque eu não consigo, eu sou um burro. Exato, pois é verdade. Estávamos a falar dos receios dos pais em darem medicamentos a crianças, às vezes estão pequeninas, estão meninos de 5, 6 anos, 4, enfim, 7, 10. 4 não. 4 não, pronto. 4 não, ainda não. Mais ou menos 6. É aquela faixa etária em que não sabemos muito bem ainda se isto pode ser uma PHDL e a partir dos 5, 5 e meio, na ausência de outras alterações de neurodesenvolvimento, à partida, sim, vai ser. Então o que é que diz aos pais quando lhes diz? É que de facto eles têm indicação, não têm que tomar, portanto isto é sempre uma decisão partilhada. Como é óbvio. Não é? Até porque a qualidade de vida deles depende disto, mas a vida em si não depende. E portanto isto também é uma caminhada de aceitação. E há pessoas que precisam de algum tempo para isto e às vezes não é na segunda consulta nem na terceira, mas é só quando as pessoas se sentem confortáveis. A minha obrigação clínica e médica é dizer que ele tem isto, a primeira linha de tratamento, portanto a base desta casa passa pela terapêutica medicamentosa, vamos falar. E eu imagino que a primeira pergunta que fazem é quais são os efeitos secundários. Sim, mais do que os mais do que os efeitos diretos, sim. O que é que eles vão sentir imediatamente na relação com a sua criança? Eu explico-lhes também esta questão, isto que já tivemos a falar, deste desequilíbrio da dopamina. Portanto, digo-lhes sempre que os grupos de fármacos que usamos são sempre fármacos que vão equilibrar estes níveis dopaminérgicos intracerebrais para eles ficarem mais funcionais. E eles vão notar o quê? Depende, isto na PHDA cada menino é um menino, não é? E portanto o que vão notar pode ser uma coisa muito suave, mas eles notam sempre ou um choque
Nestes meninos mais agitados, que têm um quadro predominantemente hiperativo e impulsivo, muitas vezes com o início da medicação estimulante, portanto, uma medicação do grupo dos estimulantes, da vigília. Por isso é quando vem de lá com o mito e com a desinformação de que o meu filho vai ficar adormecido, vai ficar um ano. Não é verdade. Até porque nos efeitos laterais desta medicação é eles, se na hora do adormecer ainda tiverem medicação no sistema, não é? Não conseguiram dormir. Pois, não vão conseguir dormir. Portanto, eles adormecidos não vão ficar de certeza. É isso. Porque é uma das coisas que as pessoas, ele vai ficar... Mas isso, sim, mas em termos de efeito positivo, no sentido de o choque, qual é o tratamento, qual é o resultado do tratamento quando se começa? É uma inibição de impulsos, ok? Um aumento daquilo que é a minha capacidade de foco em tarefa. Boa, sim. Não é? Portanto, esta minha capacidade de eu estar aqui a falar consigo e não parar de falar porque está a haver obras lá em baixo, exato, não é? Ou seja, eu não me distrair da minha tarefa, que é conversar consigo, porque está a haver a entrada de outros estímulos. Estes doentes não conseguem fazê-lo. Por isso é que eles se distraem com a mosca, com o lápis, com o cabelo. Portanto, e a terapia medicamentosa, equilibrando os níveis dopaminérgicos, eles conseguem ficar mais focados em tarefa. Ou seja, meninos que não conseguiam completar tarefas até ao fim, que passam a conseguir. Aqueles meninos mais agitados, esses sim, o choque vem aí. Muito deste mito do meu filho vai ficar um ano, tipicamente é nos quadros de impulsividade e hiperatividade, porque eles de facto diminuem aquilo que é a agitação motora e a atividade motora. Isso pode ser um choque para os pais. Ana, é um tratamento para a vida? Não tem que ser um tratamento para a vida, porque... Mas a perturbação é para a vida? A partir ali do final da adolescência, 50% dos doentes à partida vão permanecer com sintomatologia na vida adulta e outros não resolvem. E, portanto, esta maturidade, este amadurecimento, aquilo que é o equilíbrio químico do sistema nervoso central, acontece. Está a acontecer mais tardiamente. Está a aumentar a incidência destas perturbações? Não. Se virmos pela questão dos fatores de risco, a prematuridade, o baixo peso ao nascer, tendo em conta que também está a aumentar, não é? Claro que sim. Sim. Agora, é previsível que haja mais, sim. Sim. O tratamento para os adolescentes é semelhante? É igualzinho. Enfim, quando é feita... Primeira linha, fármacos estimulantes. Sim, se bem que a sintomatologia vai sendo um bocadinho diferente à medida que eles vão crescendo. Portanto, a maior parte dos meninos do primeiro ciclo, por exemplo, tem uma apresentação de quadro que nós chamamos combinada. Ou seja, tem sintomas de hiperatividade, impulsividade e déficit de atenção. Esta hiperatividade começa a diluir-se à medida que eles vão entrando na adolescência e depois aquilo que sobra, de facto, é o déficit de atenção e alguma impulsividade. Bom... eu apresentei-a como sendo pediatra no Hospital da Luz Póvoa de Varzim, mas queria perceber o que é que nós temos para oferecer a estes doentes, a estes pais, a estes cuidadores que de repente têm em mãos, enfim, a suspeita de uma situação desta. Temos tudo à disposição, não é? Portanto, porque me falou, por exemplo, de uma abordagem um bocadinho multidisciplinar. Eu queria perceber se aqui no Hospital da Luz da Póvoa de Varzim temos de facto essa resposta. Pronto, começará a ser, eu diria que na base estamos nós, portanto, o diagnóstico formal feito por nós e a orientação a partir daí, de acordo com os sintomas que o nosso doente traz, muito depois e durante a psicologia, até porque estes meninos que não são preto nem branco, isto é uma faixa de cinzentos gigante, nós precisamos não para fazer o diagnóstico, mas para os caracterizarmos em termos funcionais e comportamentais e em termos cognitivos melhor, sempre a psicologia aqui, muito a par, para nos ajudar. E depois vai depender do que eles trazem atrás. Estes miúdos tipicamente, como depois trazem alterações também do comportamento, são meninos ansiosos, com baixa autoestima, precisam sempre da terapia comportamental, claro, não é? Claro. A terapia ou a intervenção parental, é muito importante. Completamente. Normalmente as pessoas são envolvidos quando... Raramente, não é? A troca de informações vai sempre muito via pais e escrita, não é? É uma pena. Por acaso é uma das coisas que gostava muito de fazer, que era a intervenção na comunidade nestas coisas. Mas acho que fica aqui o desafio ao Hospital da Luz Póvoa de Varzim. Vamos lá.
nos últimos, eu acho que considero, na última década estamos a notar um aumento claro na sensibilização dos professores. Excelente. E mesmo dos nossos colegas médicos de família também para a problemática, sim. Portanto, estão a chegar-nos os doentes mais cedo. Ok. Isso também, é bom. Sim, claro, quanto mais precoce for a intervenção, mais rápidos são os resultados, sim. Bom, eu ficava aqui a conversar consigo o resto do dia, mesmo com obras em cima da nossa cabeça. Bom, mas, enfim, só para concluir a nossa conversa, hoje percebemos com a Ana como é importante estar atento aos sinais, que é importante reconhecer o momento em que é mesmo preciso procurar o especialista ajuda e procurar o especialista certo. Hoje foi a Ana, esperemos que seja para muitas crianças e muitos adolescentes, muitas vezes a Ana. Obrigada, tenho a certeza que aquilo que nos passou hoje, que partilhou connosco, foi super útil para quem nos ouviu. E pronto, e só tenho aqui a agradecer. E se calhar vou combinar consigo outra vez, porque isto correu. É um assunto que dá pano para mim. Não é? Sim, claro. Os especialistas do Hospital da Luz estão em todas as plataformas de streaming de áudio e no YouTube também, para quem não sabia. Basta seguir os programas do podcast do Hospital da Luz para ouvir os nossos especialistas. Até breve. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.